Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins e sou escritor, sou pensador. E é um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso podcast Psicomarins. E a gente vai conversar sobre síndrome de Wendy, quando o cuidado se converte em carga. Se você nunca escutou esse termo, ou talvez falaram para você um termo diferente, síndrome de Wendy é um termo psicológico inspirado naquele personagem do Peter Pan. Você já viu o filme do Peter Pan? Porque ele descreve aquela personagem que sente a necessidade compulsiva de cuidar e satisfazer as necessidades das outras pessoas e esquecendo das suas próprias. Essa tendência vai mais além de uma amabilidade ou um desejo de ajudar. Por que, Robson? Porque se converte em um padrão de comportamento em que a pessoa ela totalmente assume o rol de cuidador de maneira excessiva e a menudo prejudicial. Pero quais seriam as características da síndrome de Wendy? Por exemplo, necessidade de aprovação. Esses tipos de pessoas buscam constantemente aprovação e reconhecimento das outras pessoas através do cuidado e a atenção. Mas eu não posso fazer caridade. Eu não posso ajudar o próximo. Sim, a gente está falando na diferença entre eu ajudar alguém ou dedicar toda a minha vida a essa dedicação aos outros e esquecer de mim mesmo. Essa é a diferença. Eu posso ajudar os outros, mas também sempre lembrando que eu tenho os meus limites, lembrando que eu também tenho a capacidade de colocar limite nos outros e dizer não. E quando eu disser um não, eu não tenho por que me sentir culpado. E muitas vezes essas pessoas que têm essa características ou essa síndrome de Wendy, quando não cumprem a necessidade dos outros, elas começam a se sentir culpadas. Elas têm medo à rejeição, elas têm medo ao abandono, porque elas buscam cumprir constantemente as expectativas dos outros, seguindo as regras que os outros dizem, sendo muitas vezes fácil de ser manipulado. Ela tem dificuldade de estabelecer limites porque dizer não machuca, dizer não dói. Eu não quero que a pessoa se sinta ofendida, então eu sempre digo sim para tudo. Esse sentimento de culpa. Esses tipos de pessoas sentem também uma baixa autoestima, porque essa baixa autoestima está ligado a essa percepção necessária de ser útil para as outras pessoas. Eu necessito ser útil, eu necessito fazer algo, eu necessito me sentir importante. É como aquela ideia que falaram que se você vê ao mundo, você vê ao mundo por um propósito. Claro, talvez o seu propósito pode ser vários, sem esquecer de você mesmo. E a síndrome de Wendy, ela tem a sua raiz lá na infância, onde a pessoa pode haver aprendido a assumir o rol de cuidador para obter o amor próprio e aceitação. Também pode estar relacionado com experiências do abandono ou negligência, mães que deixaram seus filhos com os avós, crianças que foram abandonadas pelos seus avós, que foram criados pelos avós porque a mãe foi embora, o pai foi embora. Então, gera nisso essa necessidade, ou até mesmo aquele irmãozinho maior que teve que cuidar de todos os irmãos, mentre o pai ou a mãe estava ocupado com outra coisa, gerando assim, na idade adulta, um medo profundo de solidão. Porque esse é a consequência desse padrão de comportamento,
leva a pessoa a experimentar um esgotamento emocional, estresse, ansiedade, depressão. Ela começa a se sentir que ela tem a necessidade de salvar todo mundo. E quando algo não funciona na vida do outro, ela se sente responsável. Ela se sente como se ela fosse um pastor que necessita guiar as outras pessoas no caminho em que elas devem seguir. E temos que entender que cada um tem que aprender dos seus próprios erros. Cada um tem que aprender e ter sua própria experiência. Eu não posso tentar manipular a ninguém para que aprenda segundo o que eu aprendi com as minhas experiências. As minhas experiências são umas, as experiências que os outros vão aprender são outras. Mas como eu posso superar? Antes disso, eu vou te falar uma coisa. Porque para entendermos melhor sobre esse tipo de síndrome ou comportamento, que é esse padrão de comportamento da síndrome doente, a gente também tem que entender a síndrome do cuidador. Você já ouviu falar dessa palavra síndrome do cuidador? E o custo físico e emocional de cuidar de um ente querido. Imagine que você tem que cuidar de um ente querido, e eu sei que é algo bonito, mas alguém que se encontra ali já na sua velhice, algum membro da família, também pode ser alguém do seu trabalho, a maioria das pessoas que trabalham como auxiliar de enfermeria, essas pessoas que dedicam constantemente o cuidado a pessoas que necessitam de ajuda. Então essa síndrome que a gente diz que síndrome do cuidador queimado, tem muito a ver também com isso. Eu me dedico todo o meu tempo, toda a minha vida em cuidar a um longo prazo de pessoas doentes, com deficiências físicas ou mentais, e eu vou esquecendo de mim, e eu não tenho tempo para mim mesmo. Isso vai afetando a minha saúde física e emocional, ao ponto que eu começo a me sentir esgotado, cansado. E a síndrome do cuidador, ela sobrecarga completamente. A maioria das pessoas que trabalham cuidando de idosos ou cuidando de pessoas com necessidades especiais entende muito bem que chega um momento que eles estão cansados. Até mesmo mães que têm filhos que são autistas, que têm problemas para regular esse tipo de comportamentos emocionais. A mãe às vezes também se sente esgotada, se sente, como a palavra seria, queimada, ao ponto que ela não sabe o que fazer e sente raiva e frustração. Então a síndrome do cuidador queimado tem muito a ver com isso também, com esse aspecto que a gente falou sobre essa doente, de cuidar constantemente dos outros, sem entender que eu necessito ter um tempo e cuidar do meu corpo, cuidar do meu físico, cuidar da minha saúde mental, da minha saúde experimental. E romper esse vínculo de superação é entender que eu posso estar disposto a cuidar de uma certa forma. Por exemplo, cuidar de uma pessoa que tem algum problema físico, uma pessoa que tem problema mental. Agora, o que eu não posso é interponer no caminho de outras pessoas que têm a capacidade e podem por elas mesmas decidirem e através das suas próprias experiências ter uma superação através dos problemas que têm. Eu não posso tomar o papel de cuidador desses tipos de pessoas que eu sei que eles podem conseguir e podem superar. E estabelecer limites saudáveis não é algo ruim, é só deixar claro, olha, eu posso te escutar, mas eu não tenho formação profissional como um psicólogo, como um psiquiatra, ou até mesmo, por mais que eu seja religioso, que eu diga constantemente, você vai orar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, independente disso. Eu simplesmente estabeleço meus limites dizendo, eu sou teu amigo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha.
Eu também tive que superar os meus próprios problemas, ainda estou enfrentando problemas, estou superando, e eu não posso dar prioridade às tuas necessidades, esquecendo que eu também tenho as minhas. E desarrolhar uma autoestima independente da aprovação dos outros é muito difícil, porque constantemente a gente quer ser aprovado dos outros. De que forma? Sendo aquela pessoa em que faz tudo por os demais. Porque é bonito, né? A gente quando é acessível para os outros, pero você deixará de ser visto como uma boa pessoa o dia que você falar não. Aí sim. Mas você tem que aprender a não sentir culpa. Gente, esse foi hoje o nosso papo. E eu te convido a seguir minhas redes sociais. E se você gostou, eu gostaria que você me seguisse aqui em Spotify, Amazon Music, ou onde se você estiver escutando. Também pode seguir minha página web www.marinsbreu.com, meu Twitter, também tenho o meu Instagram, tenho um Facebook. E foi um prazer.